Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Que muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do seu nome, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As lutas não cessam, temo não conseguir. Pai, não sei o que fazer, só não quero sair do meu dever. Tão difícil prosseguir sem saber aonde ir. O meu coração anela mais e mais de ti, Senhor. Minha frente espera, guia-me por teu amor. Eis-me aqui, Senhor, conduza-me em tua palavra. Eu quero caminhar a vitória, minha coroa. Vou no fim desta jornada encontrar. Não sou nada em ninguém aos teus pés, me encontro vazio, incapaz de lutar e vencer. Me entrego
Estou rendido a ti, meu Deus. Use esse ser, faça-me forte em ti, tua glória poderei ver. O meu coração anela mais e mais de ti, Senhor. Minha frente espera, guia-me por teu amor. Eis-me aqui, Senhor, conduza-me em tua palavra. Eu quero caminhar a vitória, minha coroa. Vou no fim desta jornada encontrar. Eis-me aqui, Senhor, conduza-me em tua palavra. Eu quero caminhar a vitória, minha coroa. Vou no fim desta jornada encontrar. E lembrar que o louvor é um grande ministério, né? Quando é da alma, né? Que Deus nos ajude, né? A prosseguir a nossa jornada. Na mensagem Torre de Babel, parágrafo 53, o irmão Brana diz: vem, do verbo ver, vem, os dois espíritos, seus motivos, seus objetivos. Observe agora como isto é. Observe suas obras. Observe seus frutos. Então você poderá saber que espírito está em você. Lembrar, irmãos, igreja, famílias, pela internet, que o alinhamento espiritual da nossa vida procede do posicionamento daquilo que vivemos, falamos e ouvimos. O irmão Brana diz que Deus não levará o homem a juízo sem antes o adverti-lo. E lembrar que quando Deus nos adverte através da sua palavra, Ele está nos avisando para consertarmos o que está errado, porque após a advertência vem o juízo. Por isso, rebeliões, facções, perseguições refletem o mesmo espírito que estava em Coré, Abirão e Datã. Nós vamos continuar pensando nesta noite, terceira parte, os dois espíritos. É uma série. E na mensagem às 10 virgens, no parágrafo 220 ao parágrafo 223, da mensagem às 10 virgens, Mombana diz muito bem. Agora, durante esta era da igreja, um curso
Oh, aqui há algo muito bonito. Eu gosto muito disso. Durante estas eras da igreja, começando, como somos ensinados por Éfeso, até chegar em Laodiceia, há dois espíritos quase semelhantes. Olha o perigo. Trabalhando por aqui. Um é a denominação e o outro é o Espírito Santo. E Jesus disse que eles seriam tão parecidos, que enganaria, se fosse possível, até o próprio eleito. Vamos dizer, graças a Deus, que o eleito não é enganado. Esses dois espíritos estão marcando o seu povo para o futuro julgamento. Satanás prometeu que ele teria mais do que Cristo. E ele, o Mombrana, afirma, e ele os tem. Agora, observe isso bem atentamente, agora, enquanto chegamos a isso, teria mais do que ele, Satanás, mais do que Deus. Irmão Brana diz, marcando o povo. Porque nós estamos vivendo, irmãos, em pleno tempo, em plena hora, que o homem do tinteiro está marcando a testa daqueles que gemem, que suspiram pelas abominações que é cometida na face da terra. Muitos são como Eva. Eva só parou o tempo suficiente para ser enganada. Se ela não tivesse parado, tantas vezes o problema está naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos. Se ela não tivesse parado, nunca haveria nenhum engano. Mas Eva parou, e quando ela parou, foi ali onde ela foi enganada, em vez de persistir, e você me acompanha atentamente agora. Ouça a razão pela qual Eva foi enganada. Vamos dizer isto juntos, então tereis certeza de que você compreendeu. O irmão Brana e a congregação falam juntos. A razão pela qual Eva foi enganada foi que ela não guardou toda a palavra de Deus. E Satanás citou, a Bíblia, Mombrana diz, Satanás citou para ela. Mas ele nunca lhe disse toda a verdade. Nem mesmo o faz a sua denominação, mas ela permanece tempo suficiente para obter parte da palavra e não tomou toda a palavra. E no parágrafo 222, Mombrana diz, e esse é o problema hoje. A Virgem louca permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. A igreja enganada permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não foi toda a palavra, e eles eram sinceros e honestos em relação a isto, e Eva foi enganada. E a Bíblia diz que ela foi enganada. Adão não foi enganado. Parágrafo 223.
Adão sabia exatamente o que ele estava fazendo, exatamente que ele estava fazendo mal. Porém, sua esposa, ao fazer as coisas que ela estava fazendo, o persuadiu a participar do proibido. Ora, ele era um homem, e era de tal maneira para ele que você compreendeu? Ele sabia que ele estava fazendo mal, mas Eva pensava que ela estava fazendo certo. Aí quando vem a amnésia, mente cauterizada. Na mensagem à Era de Filadélfia, parágrafos 107 ao 109. Ora, podemos notar imediatamente que este problema dos falsos judeus, os falsos crentes, já existe desde a Segunda Era. Os dois espíritos. E esses que a si mesmo se chamam judeus, apareceram logo depois da primeira efusão da Primeira Era. Agora eles apareceriam novamente na Segunda Era, depois da Reforma. Isto é quase um acidente. Na verdade, não é um acidente, é o princípio de Satanás. Então, esse princípio é organizar, é reivindicar a originalidade e, consequentemente, ser qualificado a direitos, privilégios especiais. Deixe-me mostrar-lhes. Lá no passado, a Era de Esmirna, essas pessoas mentiram. E disseram que eram verdadeiramente judeus ou crentes, quando eles definitivamente não eram. Eles eram da sinagoga de Satanás, eles eram o grupo organizado de Satanás. Irmão Brana. Porque foi nesta era que vimos o começo de homens no ministério tomando a liderança não autorizada sobre seus irmãos ministrados. Bispos estabelecidos em distritos sob pastores. E o que vimos a seguir foi que na Terceira Era já havia definitivamente um lugar chamado o trono de Satanás. E esta era deu-nos o casamento da igreja com o Estado. Com o poder do Estado atrás de si, a igreja ficou literalmente, literal e fisicamente invencível. Mas Deus quebrou esta prepotência a despeito do poder do Estado e a reforma e trouxe grande luz. Aleluia. Mas o que aconteceu? Os luteranos se organizaram, se ajuntaram com o Estado e novamente vimos a sinagoga de Satanás manifestada nesta sexta era. Ora, naturalmente que este grupo da sinagoga não diria que eles eram de Satanás. É aí onde tem o perigo. Não, senhores. Eles dizem que são de Deus, mas eles mentem.
Porque aquele que é verdadeiro judeu, isso é, que ele e clama ser o que é judeu no interior, no espírito, bem, se eles são falsos judeus, significa que não são como diz Judas, capítulo 19. Isso é profundo, hein? Não tem o espírito. Os filhos de Deus são nascidos do Espírito, esses não têm o Espírito e, por conseguinte, eles não são filhos de Deus. Não importa quão fervorosamente protestam ser e até onde vão para provar que são judeus, eles estão mortos. Eles são filhos da organização, os verdadeiros frutos está faltando, eles estão edificados sobre os seus próprios credos, dogmas, doutrina, e a verdade não está neles, porque eles têm tomado seus próprios conselhos acima da palavra de Deus. No parágrafo 108, Mombrana pede-nos a permissão e diz-nos: permita-me mostrar-lhes o que eu tenho estado tentando ensinar-lhes durante este tempo. Sobre as duas vinhas, que vêm de dois diferentes espíritos. Tome o exemplo de Jesus e Judas. Desta vez, Jesus era o filho de Deus, Judas era o filho da perdição. E diante, irmãos, diante de situações que nós nos envolvem ou nós nos envolvemos, nós vamos constatar que espírito eu tenho. Mombrana diz: eleito não persegue eleito. São os reprovados que o fazem. Deus entrou em Jesus, Satanás entrou em Judas, diz o Mombrana. É o parágrafo 108, na era de Filadélfia. Jesus tinha o ministério pleno do Espírito Santo, pois como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, verso 38. Diz: porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Atos capítulo 1, verso 17. Mateus capítulo 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo o mal. E esse espírito que estava em Judas esteve ininterruptamente no ministério de Jesus. Viveu lá, caminhou lá, comeu lá. Então ambos chegaram à cruz. Jesus foi dependurado na cruz, voluntariamente, dando sua vida pelos pecadores, entregando seu espírito, foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém Judas dependurou a si mesmo, a si mesmo, seu espírito voltou para Satanás. Porém, depois do Pentecostes, esse mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa vinha, que Judas, ou seja, que crescia ao lado da verdadeira vinha. Mas notem,
O espírito de Judas nunca atingiu Pentecostes. Ele nunca subiu para receber o Espírito Santo, ele não podia. Ele foi por causa da bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro, ele ainda ama o dinheiro. Se ele anda no nome de Jesus, fazendo coisas poderosas e promovendo grandes reuniões, ele ainda faz muito mais pelo dinheiro, edifícios, educação e todas as coisas com conceito material. E observem simplesmente esse espírito que está sobre eles e não sejam enganados. Mombrana pegou, irmãos, a mensagem discernimento espírita. A ponto do Mombrana nos dizer, nos ensinar que nós devemos buscar ardentemente de Deus discernimento espírita, para não sermos enganados. Judas andava como um dos 12, ele fez milagre também, mas ele não tinha o Espírito de Deus como algo próprio. Ele, na verdade, tinha um ministério. Ele nunca atingiu o Pentecostes, pois ele não era a verdadeira semente, ele não era um verdadeiro filho de Deus, e o mesmo se dá agora na sinagoga de Satanás. Não sejam enganados. Vocês não serão enganados se vocês forem dos verdadeiros eleitos. E Jesus disse que vocês não serão enganados. Na mensagem, a semente da discrepância, parágrafo 19 ao 38, se conseguirmos chegar, né? Mombrana faz referência de Mateus 24. Ele diz, note no verso 41. Os dois também muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los. Jesus disse, não, deixa aí. Deixa crescer. Ambos juntos. Tem pressa não. Então, ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos, os metodistas, os batistas, os pentecostais, para separá-los. Mombrana diz, um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o mal e o bem, entre o bem e o mal. Que tipo de semente estou plantando eu? É o que eu vou colher amanhã. Mombrana diz, gente, então não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo juntaria em molhos e nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. E nós vemos que há 7 anjos das 7 eras da igreja.
não através das eras da igreja. E notem quem ele disse que os semeadores eram, e também o que era a semente. Primeiro o semeador era ele, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi semeando a semente, e o inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente da discrepância, trazendo divergência. Detrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era e desde que nós temos tido um mundo. Exatamente, desde o princípio, isso começou a mesma coisa. Lá desde o Éden. Um Abel, um Caim. Um Jacó, um Esaú. Um Jesus, um Judas. E aí você enumera. Agora ele disse a semente de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse em um certo lugar que a palavra é uma semente. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. Não vou plantar abrolho, vou colher trigo. Segundo a sua espécie. Agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida dessa era. Deus em sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente em seu tempo, suas promessas. Agora, parágrafo 22. Quando Noé surgiu em cena, ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era, para aquela era. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isso não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Eu estava pensando hoje à tarde, partilhando desse trabalho, foi o batismo de fogo, né? Falei, gente, quanto tempo? Quanto tempo foi? Que ano? 1990 e quanto? 2002? 92. Deus usando o saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva para falar de coisa que nós estamos vivendo agora, irmão. É só tirar o óculos escuro da visão para ver. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isto era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria o Messias. Agora nós temos vivido, veja o curso. Nós temos vivido através da era de Lutero, a era de Wesley, a era metodista, através de todas as eras, a era pentecostal, e cada era tem dado uma promessa da palavra, e as pessoas dessa era se manifestaram essa palavra prometida, são a semente desta era, de acordo com o que Jesus disse bem aqui. Esses são os filhos do reino. Isso é correto.
A manifestação do Espírito Santo, operando através de seus filhos, é a semente do reino nessa era. Amém, igreja? Aí até quando nós vamos ficar assim, esperando, ver o cumprimento de Filipenses, capítulo 1, verso 6? Que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós cremos na Bíblia, irmão? Nós estamos vivendo essa hora. Tempo este, irmãos, que todos os profetas, todos os apóstolos, todos os santos do passado anelaram viver a hora que nós estamos vivendo, porque é a hora de pedra de coroa. O irmão Brando nos exorta, olha, não seja enganado. No parágrafo 26, ele prossegue. Note, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou a discórdia. Ai, ai, ai. Quem vai mudar isso? Mombrana nos ensina na mensagem, tantas outras mensagens, não vou usar essa como referência, Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 85 a seguir. Mombrana diz, fale boas coisas uns dos outros, e Deus vos abençoará. Então foi o inimigo, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou discórdia. Ou a semente de discrepância, ele foi o culpado de fazer essa coisa horrível. Satanás semeou sua semente desde o princípio. E nós vamos pensar que ele está assim, ó, de braços cruzados? Não, irmãos, ele está bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Deus, tenha misericórdia de mim. É o que eu preciso, é o que nós precisamos. Para permanecer, irmão. Quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra, olha que beleza. Era para viverem em contradições, entrincheirados? Não. Colocou sua seara de seres humanos sobre a terra. Adão naturalmente já sabia que havia um conhecimento da verdade, do certo e do errado. E ele nunca tinha vindo a isso ainda. Porém, nós verificamos, parágrafo 27, nós verificamos que Deus deu a seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Diga graças a Deus. Para a defesa, irmão. Eu disse hoje na escola dominical em Guanjal, você quer vencer uma contenda, você quer vencer um problema, fica calado, fica quietinho. Fica quietinho. Vença o inimigo em silêncio. Então Deus deu a sua palavra, Deus deu a seus filhos a sua palavra para a defesa deles, e nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra. Eu não quero. Creio que nós não queremos outra defesa. Essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigos, nem lugares de esconderijo, nem Arizona, nem Califórnia, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos, e essa é a palavra.
É a palavra, e a palavra foi feita carne, habitou entre nós, o qual é Jesus Cristo, é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa, estando nele nós estamos seguros, protegidos, amparados. Isso que Jesus está dizendo, irmão, sem mim, nada podeis fazer. Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Vocês sabiam disso? É aí que vem. Uma coisa que se nós não entrarmos no Espírito, a gente não entende. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, ele não pode pecar. Estão vendo? Isso nem é mesmo imputado. Ora, Davi disse, bem-aventurado é o homem que Deus não imputa pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. O adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado, você não deseja isso. Agora, para o mundo, você talvez seja um pecador, como Jó para os amigos dele, entre aspas, né? Porém, para Deus você não é. Porque você está em Cristo, como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado e Deus somente vê a Ele e em quem você está? Deus somente vê a Ele em quem você está? Agora, nesse tempo de seara, de colheita, Brana pregou a mensagem, o tempo da colheita. No princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra, e a deu nos corações dos seus filhos, sua família, para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles, guardar essa palavra, e aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira. Ao semear a semente da discrepância, que é a discórdia, contrária à palavra de Deus, se isso era discrepância no princípio, isto ainda é qualquer coisa que adicionar qualquer coisa à palavra de Deus ainda é semente de discrepância. Eu não me importo de onde isso venha, se isso é de organização, se isso é de fonte militar, se isso é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é semente de discrepância. Parágrafo 31. Nós notamos que primeiro semeador da semente de discrepância estava marcado, o diabo. E ainda é o mesmo hoje. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, só que ele não será eternamente. O mesmo ontem, hoje, eternamente, é só o Senhor Jesus Cristo. Mas o diabo é o mesmo ontem e é hoje. Mas eternamente só Deus, irmão. Então estava marcado o diabo. E nós sabemos que era em Gênesis primeiro, ali nós encontramos, e bem aqui no livro de São Mateus, capítulo 13, Jesus ainda marca qualquer discrepância para com a sua palavra como sendo o diabo. Vamos dizer, ainda hoje. E neste 1956, Mombrana pregou em 1956. Eu não tinha nem nascido.
Qualquer coisa que semeia discrepância contrária à palavra escrita ou coloca qualquer interpretação particular é a semente da discrepância e Deus não honrará isso. Ele não pode, isso não misturará. Semente da mostarda não mistura, ela não hibrida. Isso certamente não se misturará. Isto é como a semente de mostarda. Isso não se misturará com qualquer coisa a mais. Você não pode tornar isto híbrido. Isso tem que ser a coisa genuína. Isso tem que ser a coisa genuína. Semente de discrepância. Parágrafo 32. Agora, nós encontramos quando Deus semeou a sua semente no jardim do Éden, e você estava lá, irmão. Nós estávamos lá. Em Cristo, em Deus, antes da fundação do mundo. Você crê, irmão? Brana nos coloca lá. Semente de Deus. E nós verificamos que isso deu à luz a um Abel. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isso deu à luz a um Caim. Olha o paralelo. Um deu à luz a um justo, um deu à luz a um injusto. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância contrária à palavra de Deus, isso começou a rolar a bola do pecado exatamente ali, e tem rolado desde então, e nós nunca tiraremos tudo isto fora, até que os anjos venham e segreguem a coisa, e separe. E Deus tome seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Note essas duas vinhas, esses dois espíritos. Se nós somente tivéssemos mais tempo, esse tema, porém, para atingir os pontos sobressalentes, para que nós possamos entrar logo e orar pelos enfermos nos próximos minutos. E notem, suas sementes cresceram juntas, exatamente como Deus disse aqui também no 13º capítulo do nosso texto de hoje à noite, de São Mateus: deixai crescer ambos juntos. Agora Caim foi até a terra de Nod, encontrou para si uma esposa, casou, e Abel foi morto. E Deus levantou 7 para tomar o seu lugar, e as gerações começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Agora nós notamos que eles se ajuntaram, cada um deles, vez após vez, e Deus tinha. Se tornou tão ímpio até que Deus teve que destruir isso. Porém, eles finalmente surgiram. A gente fica assim pensando, irmãos, meu Deus, que processo de seleção. Chegar lá em Noé, uma exterminação praticamente quase que total dos seres humanos. Entrar somente Noé, seus 2 filhos, suas 2 noras na arca. E a semente do inimigo estava ali, passou lá. E Deus não está vendo, gente?
Por isso Paulo olhou, o apóstolo São Paulo olhou para nós e nos diz: vós sois cartas escritas, lidas de todos os homens. Então começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Agora nós notamos que eles se ajuntaram. Cada um deles, vez após vez, e Deus tinha, e se tornou tão ímpio até que Deus teve que destruir isso. Porém, eles finalmente surgiram. Meu tempo já foi, né? Eu tinha aqui ainda, olha, a era de Laodiceia, o resumo das eras. Se Deus quiser que continue, nós vamos continuar, né? Então, notem, suas sementes cresceram juntas, como Deus disse aqui, eu já li, né? Porém, eles finalmente, é o parágrafo 35, surgiram até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. Isso culminou em Judas Iscariotes, em Jesus Cristo, pois ele era a semente de Deus. Ele era o princípio da criação de Deus, ele era nada mais a não ser Deus. E Judas Iscariotes nasceu filho da perdição, veio do inferno, retornou para o inferno, e Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era a semente do diabo. Veio ao mundo e para enganar, da mesma forma como ele foi o princípio, como foi no princípio, Caim, seu pai interior. Eu sempre tenho exortado assim, tenho dito assim, sabe, irmão, igreja, famílias, quando alguém te diz assim, ei, deixa eu falar para você, você viu lá o que aconteceu lá em tal ministério, tal igreja, tal pastor? Fuja desse espírito, irmão. Fuja. Não pare para ouvir. Semeador de discórdia. Então Judas somente brincou de igreja, ele não era verdadeiramente sincero. E Jesus não estava vendo? Aí a gente vai observando simultaneamente os acontecimentos, as coisas que acontecem, e Deus não está vendo? Ele não era verdadeiramente sincero, ele realmente não tinha fé, ou então ele nunca teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo? Ele semeou essa semente de discrepância, ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus, porém foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disso, quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, a cruz, ou seja, essa coisa má, cruzou a linha de separação em seguir adiante e retornar atrás. Ele teve de ir adiante, no caminho que ele foi, como um enganador, ele semeou a semente de discrepância, ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus, saduceus, e pensou que ele ganharia algum dinheiro.
E seria popular entre as pessoas se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, tentando encontrar favor com o homem. Vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Porém, isso é o que Jesus, ou seja, isso é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele. Às vezes eu tenho dito assim: calma, irmão, espera o tempo mostra tudo. O tempo se incumbe de trazer os cabelos brancos, de trazer as rugas, de trazer os olhos vermelhos, de trazer os raios. Deixa o tempo. E nós sabemos que Jesus era a palavra. Me permita, irmãos, eu chegar aqui no 38. Jesus era a palavra. São João capítulo 1 disse: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi feita carne e habitou aqui entre nós. Então a palavra é uma semente, então a semente se tornou carne e habitou entre nós. Coroa de espinho, prego nas mãos, nos pés, como nós ouvimos com as crianças, e não falou uma palavra sequer. A coisa que ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Irmão Branham disse: esse é o eleito. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele sabia de onde ele veio, irmão, para onde ele estava retornando. O eleito sabe de onde veio e para onde ele retornará. Por isso não vive em contenda, em questão. Parágrafo 38. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ele também se tornou carne e habitou entre nós. Na pessoa de Judas Iscariote, ele nunca teve uma fé genuína, verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era fé, a tal coisa como ter fé e uma fé fabricada. Que Deus me ajude, irmão. Que Deus te ajude. Alguém tem uma caneta, por favor? A não vivermos as apalpadelas. Porque como o próprio irmão Branham nos disse, nós temos, irmãos, a verdadeira segurança. É somente permanecer, somente segurar nas imutáveis mãos de Deus e seguir à frente, seguir a jornada. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, me ajude a prosseguir.